Agora que a gente já falou das bancadas, vamos analisar o que é que aconteceu no Brasil no dia de ontem? Vamos sim. Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. E para fazer isso, é claro, ele que achou que ia escapar do Super N hoje cedinho, queria dormir até mais tarde, viu, Rodrigo Freitas? Mas nós não deixamos, é claro. Bom dia para você, Ricardo Corrêa, boa segunda. Bom dia, né? A gente falou, tem pouquíssimo tempo. Bom dia, Thalita, Rodrigo e a todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez falar com vocês. Prazer é nosso, Ricardo. Ô Ricardo, olha, vamos começar a fazer uma análise, a começar pela bancada mineira. Nós temos aí uma bancada muito interessante, uma divisão de forças entre o Partido Liberal e a federação que representa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para começar falando do Legislativo, que foi essa lista gigantesca agora que a Thalita e eu fizemos aqui, que tipo de consideração que dá para fazer, lembrando inclusive que o PL deve ter mais de 100 deputados na Câmara. Significa que vamos ter uma Câmara mais conservadora na próxima legislatura? Olha, Rodrigo, a gente tem uma Câmara mais radicalizada, vamos dizer assim, para os dois lados, né? No caso específico de Minas Gerais, havia uma expectativa que o PL elegesse entre 7 e 8 deputados, ele acabou elegendo 11, né? Então, graças, sobretudo, no caso de Minas, a votação do Nicolas, né? Enquanto a federação entre a Rede, PT e PSOL ficou mais ou menos dentro do previsto. Elegeu 10, estava mais ou menos ali nessa faixa de 10. E se a gente olha o resultado nacional também, faz uma avaliação da comparação dos partidos na composição nacional, a gente percebe que o crescimento desses partidos mais vinculados ao presidente Jair Bolsonaro se deu sobretudo em cima do eleitor e dos partidos de centro, né? Se você junta PP, PL, Republicanos, PTB, o PSC e de certa forma o Novo, que vota muito na Câmara junto com o presidente, você tem uma mudança de 12 deputados. Eles elegeram 12 deputados a mais. É um aumento, mas não é um aumento tão gigantesco como parecia nas urnas. E do outro lado, os partidos de oposição, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede, PDT, esses partidos elegeram 5 deputados a menos. Então, o que aconteceu foi que o centro perdeu isso. Se você considera aí que um cresceu 12 e o outro baixou 5, você tem aí no centro uma perda de 7 deputados, né? Então, quando a gente olha na Câmara, a gente percebe que tem menos gente no meio do caminho, gente que pode negociar com o governo, trocar de lado dependendo da situação, e mais gente ligada a esses partidos que estão mais vinculados ideologicamente. Mas com uma questão, né? No caso específico dos bolsonaristas, um crescimento muito grande do PL em detrimento dos outros partidos, né? Eu tô até com os números aqui, quando a gente vê, o PL cresceu 31 deputados, né? Expectativa, pode ser que ele fique com 99, pode ser que ele fique com 100, precisa ver os resultados finais agora, mas ele cresceu 31 deputados. E ele fez isso em cima de partidos que também são da base. Por exemplo, o PP, que perdeu 11 deputados, né? O Republicanos também perdeu 2, ou seja, aí falou muito alto o 22, né, do Bolsonaro, o número do Bolsonaro, que ajudou a eleger deputados. E do outro lado, do lado do PT, isso também aconteceu. O 13 também pesou muito. Por isso que a federação aumentou de 76 para 79, enquanto quem ficou fora da federação perdeu, né, espaço. O PDT perdeu 2 e o PSB, principalmente, que estava na federação, mas não estava na federação, embora vinculado a Lula, perdeu 10 deputados, né? O PSOL não, o PSOL junto com a Rede, a federação juntou e cresceu com mais 4 deputados. Mas é isso, é uma Câmara mais difícil de dialogar, porque estão mais ideologicamente mais definidos. Agora, precisa ver, aí tem que ser uma análise nome a nome, esses 31 deputados a mais do PL, se eles são efetivamente bolsonaristas ou se eles foram arrastados pelos bolsonaristas como o Nicolas, e se eles estariam dispostos no eventual governo Lula a fazer uma posição mais central, né? Isso não dá para dizer nesse primeiro momento. Ricardo, e como esses deputados que foram eleitos podem ajudar na definição desse segundo turno? Bom, o deputado agora que ele está eleito, ele fica mais livre para colocar a posição que ele quer, né? Eu acho que do ponto de vista dos cenários regionais,
não há tanto esforço assim dos parlamentares para obter essas, principalmente os eleitos, né, para obter essas votações. Agora, os não eleitos, que quase foram eleitos, esses fazem um esforço muito grande, até maior, né? Porque, primeiro, eles esperam vamos supor que o Bolsonaro ganhe. Imagina-se que alguns parlamentares possam virar ministros, ou gente que não foi eleito pode virar ministro, mas mesmo que o parlamentar vire ministro, abre uma vaga ali para suplente. Então, esses que ficaram no quase, eles costumam se esforçar mais até do que os deputados num primeiro momento. Agora, tem também, claro, os senadores, né? E aí ajuda também, claro, na eleição. E aí, nesse ponto, considerando o Senado, sim, tivemos uma mudança mais sensível, né? O grupo de partidos mais próximos de Bolsonaro, PL, PP, Republicanos, PSC e PTB, passou de 19 para 24, quer dizer, um crescimento grande dentro do Senado, considerando que só um terço estava em disputa, embora, neste caso também, o grupo da oposição também aumentou de 12 para 13. Neste caso também o centro foi que perdeu espaço, perdeu 6 deputados, aliás, senadores, né? Então, essa turma toda, claro, vai estar na eleição junto com os governadores e tal, e nesse ponto especificamente o Bolsonaro leva uma vantagem, né? Certamente ele tem mais palanques para um segundo turno do que o ex-presidente Lula. Eu também vejo dessa maneira, Ricardo. A gente já está aqui com a presença do Matheus Simões, vice-governador eleito de Minas Gerais, vai ser o nosso convidado do Café com Política daqui a pouco, ele que é do Partido Novo. Mas, Ricardo, para a gente fazer aí essa análise e encerrar a análise, eu queria que você falasse dos grandes vencedores e dos grandes perdedores dessa eleição, e que você emendasse um pouco com a composição do Senado, que é algo que fica mais distante das pessoas, mas o Senado justamente costuma ser o contrapeso do Congresso Nacional, quando a gente tem uma Câmara mais progressista, digamos assim. O Senado é mais conservador e às vezes o contrário também pode acontecer. O que dá para dizer desses dois aspectos da formação do Senado e dos grandes vencedores e grandes perdedores dessa eleição? Bom, vamos lá. Sobre o Senado especificamente, a gente tem uma situação um pouco diferente da última eleição, porque a gente tem um Senado bem mais conservador. E aí, se a Câmara manter mais ou menos as votações que nós vimos esse ano, o Senado pode seguir numa linha mais parecida. E aí, com isso, seria mais fácil para um eventual governo de direita, né? O governo Bolsonaro apoiar suas pautas, né? Inclusive, haveria possibilidade até mesmo de tentar impeachment de ministro do Supremo, né? Já que houve um crescimento forte aí dessa bancada mais ligada ao presidente. Isso que não passou esse ano poderia vir a passar, né? O próprio Rodrigo Pacheco vai ter uma dificuldade muito grande para ser reeleito, porque ele não se aproximou do presidente Jair Bolsonaro, né? E esses partidos tendem a escolher um outro nome para disputar o Senado. Pode ser que o Pacheco seja a grande vítima aí dessa história. E sobre os vencedores e os perdedores, eu vou destacar alguns vencedores, né? Eu considero, claro, o Nicolas é um dos grandes vencedores, porque as estimativas mais otimistas do grupo dele falavam em 500 mil votos, as pessimistas em cerca de 300 mil votos. Ele teve mais de 1 milhão, então ele ficou muito acima do previsto, mostrou muita força, né? Muita viabilidade. Destaco a Damares também, porque teve uma votação muito expressiva no DF, ela tinha sido escanteada em vários estados, em vários lugares, não quiseram em São Paulo, não quiseram ela no Amapá, e aí ela escolheu ali o DF, foi candidata sem o apoio do presidente, apenas com o apoio da primeira-dama, e conseguiu ser eleita. E muita gente já fala que a Damares pode ser um nome para brigar lá na frente para uma eventual sucessão a Bolsonaro, caso ele ganhe mais uma eleição ou caso ele abandone a vida pública por alguma maneira, né? E, por fim, eu vou destacar também o Valdemar Costa Neto, porque, no fim das contas, todo mundo criticou muito a maneira com que ele articulou com o Bolsonaro, mas o fato é que o PL cresceu muito e ele vai ter muito dinheiro no bolso do fundo para distribuir nas próximas eleições e conseguir fortalecer sua bancada no ano que vem, né? Agora, os perdedores são vários, né? Alguns perdedores, mas eu destaco Ciro Nogueira, ministro, num momento em que vários governistas estiveram bem nessas eleições. O PP perdeu muito espaço, ele perdeu muito na imagem dele, né? Porque ele se radicalizou de uma forma, prometeu mundos e fundos, disse que tinha certeza que Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno, perdeu lá no estado dele também, né? O candidato dele estava na frente e de repente perdeu ainda no primeiro turno, quer dizer, uma derrota fragorosa aí do Ciro Nogueira. Também do Ciro Gomes, né? O outro Ciro que perdeu em seu estado, perdeu na eleição nacional. Certamente isso
Isso é uma derrota gigantesca para ele e, claro, maior, na minha opinião, assim como o Ciro Gomes, ao lado do Ciro Gomes, o PSDB. Perdeu uma bancada grande na Câmara, perdeu senadores, perdeu o governo de São Paulo, tem grande chance de perder no Rio Grande do Sul, tem uma chance de ganhar no Nordeste, em Pernambuco, mas não é tão grande assim, ou seja, diminuiu, né? Já tinha diminuído muito em Minas Gerais, então o PSDB me parece que tem um caminho de uma fusão com outro partido e de não conseguir resistir à próxima eleição.